Graça e paz do Senhor Jesus seja sobre sua vida, sua casa, sua família. Mais uma noite especial para nós. Programa Palavra de Esperança. Como é que foi a sua semana? Passou bem a sua semana? Estamos aí para mais uma reflexão da Palavra de Deus, trazendo uma palavra do coração de Deus para o seu coração, trazendo uma palavra de edificação para a sua vida, para a sua família. Inclusive, hoje você pode notar que nós estamos aí com um cenário novo e eu quero já fazer aqui o meu agradecimento ao Mark, que faz a edição do nosso programa, cria as vinhetas, a introdução, enfim, faz todo o trabalho de edição. Quero agradecer a ele e agradecer as páginas de Olho em Sumidouro, Sumidouro de Verdade e os outros veículos também que estão levando esta mensagem até você. E na semana passada nós iniciamos aqui um trabalho onde começamos a falar sobre um dos principais sermões de Jesus, que é o Sermão do Monte. E falando sobre o Sermão do Monte, nós focamos no ensinamento das bem-aventuranças, que começam no capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 12, onde nós aprendemos qual é a definição de felicidade, de alegria de Deus, de como nós podemos viver uma vida de alegria, de como nós podemos alcançar uma recompensa de Deus vivendo aí os planos, os propósitos e os sonhos de Deus para a nossa vida. E assim eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Em Mateus, no capítulo de número 5, nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 6. Vamos abrir aqui, onde a palavra de Deus, ela nos diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então nós vemos aqui os conceitos de Jesus acerca daquele que é bem-aventurado. E eu quero dizer para você que esse ensinamento, ele é um conjunto de valores em que nós precisamos estar alinhados com todo o ensinamento de Jesus. Não só sermos pacificadores, ou sermos mansos, ou sermos os que choram, mas nós precisamos ter todo esse conjunto de valores aplicado na nossa vida, aplicado no nosso dia a dia. É fácil? Claro que não. E também não quero dizer que você precisa começar nesse momento já a fazer, a cumprir tudo isso aqui, porque você não vai conseguir. Mas dia a dia, orando, buscando a presença de Deus, aproximando cada dia mais do coração de Deus, automaticamente esses valores, eles vão surgindo na nossa vida como fruto da nossa comunhão com Deus, da nossa aliança com Deus.
mas eu quero trazer para você uma explicação como cada bem-aventurança dessa aqui, ela pode ser vista, porque, como eu falei na semana passada, muitos já interpretaram enganosamente no passado e ainda continuam interpretando enganosamente esses estudos da palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. Mas vamos lá, nós vamos começar aqui com bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E de repente, os justiceiros de plantão já podem ter ficado todos animados. Quem são os justiceiros? São aqueles que gostam de acusar, são aqueles que gostam de apontar, de dizer que as pessoas estão erradas, de dizer quem é que vai, de alistar quem é que vai para o inferno, né? Mas eu quero dizer para você que quando o Senhor Jesus ele fala aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, o Senhor Jesus não está falando dos justiceiros. Jesus está falando simplesmente daqueles, por exemplo, que quando novos na fé, quando iniciaram na fé, precisam de ser alimentados. Você que já recebeu a Jesus como Senhor e Salvador no seu coração, você sabe que no início nós sentimos ali aquela alegria, aquela motivação, aquela empolgação, e você vai ver que é bem isso daqui. Porque, por exemplo, quando nós vamos ver este mesmo versículo, mas utilizando a tradução na linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje, nós vamos ler esse versículo da seguinte maneira: felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, porque Ele as deixará completamente satisfeitas. Viu como ficou mais explícito para mim e para você agora? Felizes aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Então nós vemos que essa fome e sede é uma fome e sede de viver uma vida que agrade a Deus e que procura estar alinhada com a vontade de Deus. E eu vou falar aqui sobre mais um versículo que fala sobre a vontade de Deus. Na verdade são dois. 1 Timóteo capítulo 2, o versículo 3 e o 4. Nos diz assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e que venham ao conhecimento da verdade. Então nós vemos aqui o que é agradável a Deus e o que Deus quer. Deus quer que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e também que sejam salvos. Então, quando a palavra diz aqui, aqueles que têm fome e sede de justiça, nós podemos entender melhor, aqueles que têm fome e sede de salvação. Bem-aventurados os que têm fome e sede de salvação, porque eles serão fartos. E quando fala aqui de salvação, eu não estou falando somente de salvação pessoal, bem-aventurados que têm fome e sede de serem salvos, não, mas aqueles que têm fome e sede de salvação e que se preocupam realmente com o estado das outras pessoas e que querem que todas as pessoas conheçam a palavra de Deus, recebam a palavra de Deus. Os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça são aqueles que querem que todo mundo chegue ao conhecimento de Deus, que todas as pessoas recebam essa mensagem de amor do Senhor Jesus, porque quando assim nós fazemos, quando nós utilizamos, por exemplo, do nosso tempo
para levarmos a palavra de Deus, para ensinarmos a palavra de Deus para as pessoas, para que as pessoas também alcancem salvação. Com certeza nós seremos fartos. Deus vai abençoar. Mas é importante também destacar uma coisa, que às vezes existem pessoas que querem convencer o outro de qualquer maneira, de todas as formas, que ele tem que aceitar a palavra de Deus e que ele tem que ser salvo em Cristo Jesus. E eu vou dizer para você, é lógico que a melhor opção que nós podemos fazer para a nossa vida é realmente receber a Jesus como Senhor e Salvador. Só que aquele que prega, ele não tem o poder de convencer e nem tem a responsabilidade de convencer o outro. Não! Nós aplicamos a mensagem de salvação. Quando nós falamos de salvação, nós estamos sendo bem-aventurados, porque nós estamos com fome e sede de justiça, nós seremos fartos. Só que tem uma coisa, convencer acerca da salvação é com o Espírito Santo de Deus. Somente Ele pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, você, meu irmão, minha irmã, que tem essa sede de levar a palavra de Deus, de levar a salvação às pessoas, leve a palavra de Deus. Sim, você vai ser bem-aventurado, mas pode deixar que convencer é com o Espírito Santo de Deus. Nós vamos fazer a nossa parte e vamos deixar o Espírito Santo fazer a parte dele, tocar nos corações, trazer os corações aí até o Senhor Jesus. Amém? Eu vou dar uma paradinha aqui nessa primeira parte. Nós falamos aqui sobre bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e na segunda parte eu vou procurar falar sobre todos os outros, para nós encerrarmos o estudo hoje, para você ficar aí com esse estudo completo para você, tá bom? Espera só um minutinho, é rapidinho aí o nosso intervalo e eu já estou voltando para trazer mais uma porção da palavra de Deus para a sua vida. Deus te abençoe, compartilhe essa mensagem com outras pessoas e também vai lá no meu canal do YouTube, tem outras mensagens legais lá para você, você pode se inscrever, vai estar aí nos ajudando a levar a palavra de Deus, tá bom? Daqui a pouquinho eu volto. Há mais de 4 anos, o De Olho em Sumidouro vem se destacando no município e em toda a região, com mais de 7.000 seguidores. E agora, com as parcerias com o Sumidouro de Verdade e o Jornal Foco, nos tornamos referência em notícias e informações. Tudo isso graças a você, telespectador. E é por isso que nós convidamos você a trazer sua marca até nós. Afinal, quem não é visto não é lembrado.
Voltamos aí com a nossa programação, dando continuidade a esse estudo muito legal da Palavra de Deus. E quero dizer a você, cada vez o ensinamento da Palavra de Deus vai afunilando mais, vai confrontando mais a nossa natureza carnal, porque na verdade, pela nossa carne, a nossa natureza sempre vai estar pendendo para aquilo que é longe de Deus, que é contrário para com Deus. Mas o nosso espírito, esse deseja a comunhão e a intimidade com Deus. Por isso, eu e você precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra, nós estamos alimentando o nosso espírito, estamos alimentando a nossa alma, estamos nos fortalecendo para vencer a natureza pecaminosa. Vamos dar continuidade aqui, que eu falei que hoje eu quero terminar, esse estudo, completar aí para a semana que vem vir com outro tema. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. A palavra de Deus, ela nos declara, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, o homem no seu estado original, todos nós somos pecadores. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Por isso, eu e você, que já fomos beneficiados por Deus com a nossa salvação, com o preço que Jesus pagou na cruz do Calvário por nós, nós também precisamos ser misericordiosos com as outras pessoas. Até porque, quando nós vamos orar, nós falamos com Deus na oração ensinada por Jesus, aqui mesmo no Sermão do Monte. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Nós vamos ver que existe aqui ensinamento no Sermão do Monte que diz que a palavra, na lei, ela dizia: amai os vossos amigos e aborrecei os vossos inimigos. Quer dizer, odiai os vossos inimigos. Mas o mandamento de Jesus, ele nos manda: amai aqueles que vos perseguem, orai por eles. Quer dizer, nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. E quando a palavra de Deus fala de ser misericordioso, a palavra está falando sobre nós darmos para a pessoa não aquilo que ela merece, mas aquilo que ela não merece. Porque o que nós recebemos de Deus foi isso. Na verdade,
nós não merecíamos a salvação, porque nós éramos pecadores. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E assim, nós também precisamos manifestar a misericórdia para com as demais pessoas. Uma definição de misericórdia é colocar o coração na miséria do outro. É fácil? Não. Eu estou aqui falando da palavra para você, mas eu também não sou uma pessoa perfeita. E com isso eu posso dizer a você, é fácil ser misericordioso com aquelas pessoas que te pisam, com aquelas pessoas que te maltratam? Não. Mas quanto mais nós nos aproximamos do Senhor Jesus, mais nós seremos capacitados para exercer a misericórdia para com aqueles que necessitam. Vamos aqui para o próximo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu esqueci de dizer para você que é importante nós sermos misericordiosos, porque os misericordiosos alcançarão a misericórdia de Deus. E nós precisamos da misericórdia de Deus todo dia, toda hora. Por isso nós precisamos também ser misericordiosos. Vamos lá. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Chegamos aqui a um momento primordial desse estudo. Porque quando fala bem-aventurados limpos de coração, está falando sobre santificação. E o que é a santificação? Santificação é a nossa separação de Deus. Nós precisamos a cada dia buscar limpar o nosso coração, santificar o nosso coração para Deus. Provérbios capítulo 4, versículo de número 23, a palavra de Deus ela nos diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. É claro que quando Deus fala aqui sobre o coração, não está falando sobre esse músculo que nós temos no peito, que é responsável por bombear o sangue para o nosso corpo todo, mas Deus está falando sobre a sede do nosso emocional, a sede das nossas emoções, das nossas vontades. Então, é exatamente neste lugar que nós devemos procurar manter limpo. Manter limpo, não carregar coisas que são contrárias, como uma vida de pecado, uma vida de engano, uma vida de falsidade. Termos, por exemplo, o que é falado no livro de Hebreus, que é o coração dobre. O que é? Ter dois corações, ter duas caras, vamos falar a verdade aqui. Pela frente é uma pessoa, é um santinho, faz tudo certo, mas por trás só Deus sabe o que aquela pessoa faz, o que aquela pessoa mantém guardado ali no seu coração. E o que Deus quer? Um coração limpo, um coração que ele possa ser entronizado no nosso coração, quer dizer, que ele possa morar, que ele possa colocar o
trono do coração dele, o trono dele no meu e no seu coração. Quer dizer, Jesus estar em primeiro lugar no nosso coração. E um coração que está todo manchado, um coração que está comprometido com o pecado, um coração que está comprometido em enganar as outras pessoas, Jesus não vai poder ser o centro desse coração. Jesus não vai poder estar entronizado neste coração. E qual é a promessa de Deus para nós? Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Imagina a santidade de Deus, um ser glorioso, maravilhoso, que a nossa mente, o nosso intelecto não pode atingir a grandeza, a santidade, o poder de Deus, os atributos divinos, a nossa mente não pode compreender. Aí como é que nós vamos chegar com o nosso coração contaminado para ter um encontro com esse Deus? Não dá. Sabe por quê? Tudo aquilo que é pecaminoso não suporta o poder e a glória de Deus. Por isso temos que a cada dia buscar nos santificarmos na presença de Deus. E Ele pode fazer isso na minha e na sua vida. É só nós buscarmos, nós desejarmos e irmos em frente. Buscarmos, praticarmos aquilo que a palavra de Deus nos ordena. Porque hoje as pessoas estão tão comprometidas com as coisas dessa vida que não querem mais cumprir a palavra de Deus. Até colocam em dúvida, em xeque, o que a palavra de Deus está dizendo. Mas bem-aventurados os limpos de coração, os que não deixam seu coração ser contaminado pelas coisas deste mundo, os que se santificam para Deus, porque eles verão a Deus. Vamos lá. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Você é uma pessoa pacificadora ou você é uma pessoa que não leva desaforo para casa, uma pessoa que desconta tudo em cima dos outros, que parte para a briga mesmo? Vamos dizer a verdade, uma pessoa ignorante? Será que você é assim? Uma pessoa agressiva? Então, o que Jesus tem para nós é diferente. A mensagem dele é: bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados aqueles que promovem a paz, não aqueles que criam contendas. Porque aqueles que criam contendas, nem as próprias pessoas, nem nós que somos falhos, que somos pecadores, conseguimos ficar perto de uma pessoa que cria contenda todo dia, toda hora. Dá para ficar? Não dá. Vai ficar difícil ficar perto dessa pessoa. Agora, se eu e você, que somos falhos e pecadores, não conseguimos ficar perto de uma pessoa encrenqueira, de uma pessoa que fica criando briga, contenda toda hora, imagina Deus. Como é que Deus vai encontrar com essa pessoa? É difícil. Por isso, nós devemos lutar contra a nossa própria natureza e buscarmos o quê? Sermos pacificadores, promover a paz, porque isso é bom para a minha vida, para a sua vida. Seja um pacificador. Você só vai ganhar com isso aqui nesta vida. E olha, vai ser chamado filho de Deus. Por quê?
quanto mais nós praticamos aquilo que é agradável a Deus, mais nós nos parecemos com a natureza de Deus. Vamos correr um pouquinho? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ainda diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha, todo mundo que busca fazer a vontade de Deus não vai ter facilidade nessa vida. Em algum momento vai encontrar resistência das pessoas, vai ser criticado pelas pessoas, porque aquele que ama o pecado, ele aborrece a justiça. Aquele que ama o pecado, ele vai ser hostil com os ensinamentos de Jesus. E até mesmo existem aquelas pessoas que atacam aquele que pratica a palavra de Deus. Para quê? Para que ele se sinta mais em paz consigo mesmo. É complicado. Então, se você buscar praticar a justiça, fazer a vontade de Deus, como está aqui na palavra do Senhor, você vai sofrer perseguição. Mas a palavra de Deus, ela chama de bem-aventurados. E os primeiros discípulos que sofriam perseguição, que eram jogados nas covas dos leões, que eram presos, que eram martirizados, quando eles eram presos, eles ficavam felizes de estar padecendo por causa do nome de Jesus. E hoje eu quero te dizer uma coisa: existem pessoas que são criticadas e que são afrontadas por causa de serem mal educados, por causa de serem maus pagadores, por causa de cometerem tantos erros, e aí dizem que são perseguidos por causa de ser um servo de Deus. Não, não, não. Não, senhor. Tem muita gente que é perseguido por causa dos seus próprios erros. E a palavra de Deus, ela diz aqui, ó, bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem mentindo. Quer dizer, a pessoa precisa estar mentindo sobre o que você é. E disserem todo mal contra vós, por causa de quem? Por causa de Jesus. Se você for perseguido assim, exulta, se alegra, porque grande será o seu galardão no céu. Vamos buscar obedecer, praticar a palavra de Deus, e assim nós seremos grandemente abençoados e vitoriosos. Eu espero que você tenha gostado desse estudo, e semana que vem a gente traz aí um estudo diferente para tocar o seu coração. Fecha os teus olhos neste momento. Senhor, meu Deus e Pai, te agradeço por tudo que o Senhor tem ministrado sobre nossas vidas, sobre os nossos corações, e eu te peço que a tua palavra possa tocar esta vida, possa tocar este coração, e que nós possamos, ó Pai, alcançar a bênção de conseguir cumprir aquilo que o Senhor tem transmitido para nós, para o nosso crescimento. Eu te agradeço pela tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Deus te abençoe e até o próximo programa,
se Deus quiser.